6 exercícios para fazer na cama que destroem a gordura abdominal profunda após os 50 anos. Antes de começarmos, por favor, deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde está vendo nosso conteúdo. Adoraríamos saber. Exercício número 1. Inseto morto. Depois dos 50 anos, o core deixa de ser só sobre estética e passa a ser sobre autonomia. É ele que sustenta cada vez que você se levanta da cadeira, carrega uma sacola de compras ou brinca no chão com um neto. E é exatamente por isso que o inseto morto abre nossa lista hoje. Diferente do que muita gente pensa, ele não é um exercício simples de aquecimento. É um dos movimentos mais completos para ativar o core profundo sem sobrecarregar a lombar, o que faz toda a diferença quando a coluna já não perdoa tanto quanto antes. Este exercício trabalha principalmente o transverso do abdômen, o reto abdominal e os estabilizadores da lombar, exigindo ainda coordenação entre braços e pernas opostos, o que também estimula a propriocepção. Para executá-lo corretamente, deite de costas com os braços estendidos apontando para o teto e os joelhos dobrados a 90 graus, formando um ângulo reto entre coxa e tronco. Contraia o abdômen pressionando a lombar levemente contra o colchão e, de forma controlada, estenda o braço direito para trás da cabeça ao mesmo tempo em que estica a perna esquerda, quase tocando a superfície, sem perder a contração do core. Retorne à posição inicial e repita do lado oposto. A dica extra aqui é respirar de forma coordenada com o movimento, soltando o ar durante a extensão dos membros. Isso aumenta o recrutamento do transverso do abdômen e evita que você prenda a respiração, um erro extremamente comum. Outro erro frequente é deixar a lombar arquear e se afastar da superfície durante o movimento, o que tira a atenção do abdômen e sobrecarrega a coluna. Se isso acontecer, reduza a amplitude até conseguir manter o controle. Comece com 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições para cada lado, sempre priorizando qualidade sobre velocidade. Se você tem hérnia de disco em fase aguda ou dores lombares severas não diagnosticadas, converse com um profissional de saúde antes de incluir este movimento na sua rotina, já que qualquer exercício que envolva a estabilização de tronco precisa respeitar seus limites individuais nesse momento. Vale reforçar por que o treino de core importa tanto nesta fase da vida. Ele não serve apenas para fins estéticos, mas principalmente para estabilizar a coluna e reduzir o risco de lesões em tarefas simples do cotidiano, como se abaixar para pegar algo no chão ou levantar de uma cadeira baixa. Um core fortalecido funciona como um verdadeiro cinturão natural, protegendo a lombar em praticamente todos os movimentos que você faz ao longo do dia, mesmo naqueles em que você nem percebe que está usando essa musculatura. Exercício número 2. Abdominal bicicleta. Se existe um exercício que costuma dividir opiniões entre quem treina em casa, é este. Muita gente associa a abdominal bicicleta apenas à busca por um tanquinho, mas o benefício vai muito além da estética. Estudos de eletromiografia já demonstraram que este é um dos movimentos com maior ativação do reto abdominal e dos oblíquos entre os exercícios sem equipamento, o que o torna extremamente eficiente quando o tempo disponível para treinar é curto, algo comum na rotina de quem já tem décadas de compromissos acumulados. O movimento trabalha simultaneamente o reto abdominal, os oblíquos internos e externos, além de exigir um pouco de resistência dos flexores de quadril. Para executar, deite de costas, coloque as mãos atrás da cabeça sem entrelaçar os dedos e eleve as pernas formando um ângulo de 90 graus nos joelhos. Gire o tronco levando o cotovelo direito em direção ao joelho esquerdo, enquanto estende a perna direita, alternando o movimento de forma controlada, como se estivesse pedalando no ar. A dica extra é manter os cotovelos abertos e não puxar o pescoço com as mãos, já que isso é justamente o erro mais comum neste exercício e pode gerar desconforto cervical, principalmente em pessoas que já sentem tensão nessa região. Outro conceito equivocado é achar que fazer um movimento rápido demais aumenta os resultados. Na verdade, a velocidade excessiva reduz o recrutamento muscular e transfere a carga para o impulso, tirando a eficiência do exercício. Recomendo de 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições para cada lado, aumentando gradualmente conforme o controle melhora. Se você sente dores cervicais frequentes, uma alternativa é apoiar a cabeça e fazer apenas a rotação de tronco com as pernas estendidas no chão, reduzindo a exigência sobre o pescoço.
Pessoas com diástase abdominal não tratada devem evitar este exercício até receberem liberação de um profissional, já que o movimento rotacional pode agravar a separação muscular. Antes de continuarmos, se você tem mais de 50, dá uma olhada nessa estatística. Segundo a OMS, entre 28% e 35% das pessoas acima dos 65 anos sofrem ao menos uma queda por ano. Mais de 70% dessas quedas acontecem dentro de casa, e as quedas são hoje a principal causa de perda de independência entre idosos no mundo inteiro. Muitos associam a azar, mas na verdade é falta de força, equilíbrio, mobilidade e preparo físico. Por isso, nossa equipe criou a blindagem biológica, um protocolo completo para quem tem 50, 60 ou 70 anos e quer garantir que nunca passe por isso. No protocolo, você terá um programa especial de exercícios caseiros que, sem danificar suas articulações, proporcionam força funcional, equilíbrio real e reversão de anos de má postura e negligência com o próprio corpo. Você também aprende os hábitos que cientistas identificaram em comum nos povos com maior expectativa de vida do mundo e que menos de 1% da população ocidental pratica. Acesse agora clicando no link fixado no primeiro comentário deste vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela. Exercício número 3. Elevação de pernas. A elevação de pernas é um daqueles exercícios que parecem simples no papel, mas que exigem muito mais controle do que aparentam, principalmente na região inferior do abdômen, que costuma ser a mais resistente a mudanças visuais, mesmo em quem já treina o core com frequência. O que muitas pessoas não sabem é que essa região não responde de forma diferente ao treino por causa da anatomia, mas porque tende a acumular gordura subcutânea com mais facilidade em boa parte dos corpos, o que faz o resultado do treino demorar mais para aparecer visualmente ali. Este exercício ativa principalmente a porção inferior do reto abdominal e recruta intensamente os flexores de quadril como estabilizadores do movimento. Para executar, deite de costas com as pernas estendidas e as mãos apoiadas ao lado do corpo ou levemente sob a lombar para dar suporte. Eleve as pernas juntas e estendidas até formarem um ângulo de 90 graus com o tronco e depois desça de forma controlada, sem deixar que toquem a superfície, mantendo a tensão constante no abdômen. A dica extra é manter a lombar sempre pressionada contra a superfície durante toda a execução, controlando a descida das pernas em pelo menos 3 segundos. Um erro extremamente comum é descer as pernas rápido demais, deixando a gravidade fazer o trabalho, o que retira praticamente toda a tensão do abdômen e transfere o esforço para a lombar, podendo gerar desconforto na região. Faça de 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições, progredindo primeiro na qualidade do controle antes de aumentar o número de repetições. Uma alternativa mais acessível para quem está começando é flexionar levemente os joelhos durante o movimento, reduzindo o braço de alavanca e a exigência sobre o abdômen inferior. Pessoas com pressão alta não controlada devem ter a tensão redobrada, já que exercícios com tensão isométrica prolongada podem elevar temporariamente a pressão arterial, sendo recomendável consultar um médico antes de intensificar este tipo de treino. Um ponto que gosto de esclarecer é a diferença entre hipertrofia abdominal e definição abdominal, porque essa confusão gera expectativas irreais. A elevação de pernas e os demais exercícios desta lista promovem hipertrofia, ou seja, fortalecem e desenvolvem a musculatura por baixo da pele. Já a definição, aquele contorno visível dos músculos, depende principalmente do seu percentual de gordura corporal, que é determinado majoritariamente pela alimentação. Isso significa que treinar o abdômen com dedicação, sem cuidar da dieta, fortalece a região, mas não necessariamente vai deixá-la visível. E entender essa diferença evita frustração no meio do caminho. Exercício número 4. Abdominal oblíquo. Enquanto o abdominal tradicional foca na parte frontal do tronco, o abdominal oblíquo trabalha exatamente a região lateral. Aquela faixa que ajuda a definir a cintura e que costuma receber pouca atenção em treinos genéricos. Tenho observado que praticantes que incluem trabalho específico de oblíquos na rotina relatam mais facilidade em movimentos do dia a dia que envolvem rotação de tronco, como pegar algo no banco de trás do carro ou se virar rapidamente ao ouvir alguém te chamar. O movimento recruta principalmente os oblíquos internos e externos,
com participação secundária do reto abdominal. Para executar, deite de lado com os joelhos levemente flexionados e coloque a mão que fica por baixo apoiada na nuca ou cruzada sobre o peito. Contraia o abdômen lateral, elevando o tronco em direção ao quadril, sem puxar o pescoço, e retorne controladamente à posição inicial. Repita todas as repetições de um lado antes de trocar para o outro. A dica extra é imaginar que você está tentando aproximar as costelas do quadril e não simplesmente levantar o tronco, já que essa imagem mental melhora significativamente o recrutamento dos oblíquos. Um erro comum é usar o impulso do braço de apoio para se levantar, o que reduz drasticamente o trabalho muscular do abdômen lateral e transforma o exercício em algo quase inútil para o objetivo proposto. Recomendo de 2 séries de 10 a 12 repetições para cada lado, aumentando as séries antes de aumentar muito as repetições. Se sentir desconforto no ombro que fica apoiado, utilize um travesseiro fino sob a cabeça para alinhar melhor a coluna cervical. Pessoas com bursite no ombro ou lesões recentes nessa articulação devem evitar apoiar o peso do corpo dessa forma e podem substituir por variações sentadas de rotação de tronco com resistência leve. Exercício número 5. Abdominal lateral. Diferente do abdominal oblíquo em decúbito lateral, o abdominal lateral que trabalhamos aqui é feito na posição de barriga para cima, com foco em um recrutamento mais intenso e isométrico da região dos oblíquos, funcionando quase como uma ponte entre o trabalho dinâmico e o trabalho estático de core. A beleza deste exercício está na sua capacidade de fortalecer a lateral do tronco, sem exigir grande amplitude de movimento, o que reduz o impacto sobre articulações que já apresentam algum desgaste natural pela idade. Este movimento ativa os oblíquos, o quadrado lombar como estabilizador e, em menor grau, o reto abdominal. Para executar, deite de costas, flexione os joelhos e deixe-os cair suavemente para um dos lados, mantendo os ombros apoiados na superfície. A partir dessa posição, eleve levemente o tronco em direção ao quadril, sentindo a contração na lateral oposta à direção dos joelhos e retorne controladamente. Complete as repetições de um lado antes de inverter a posição das pernas. A dica extra é manter os pés colados um no outro durante todo o movimento, o que ajuda a estabilizar o quadril e isola melhor a musculatura lateral. Um conceito equivocado bastante comum é achar que este exercício também trabalha intensamente o quadríceps por causa da posição das pernas, quando na verdade o papel das pernas aqui é apenas de apoio e estabilização, não de trabalho ativo. Sugiro de 2 séries de 10 repetições para cada lado, sempre priorizando a sensação de contração lateral em vez da amplitude do movimento. Se você sente desconforto no joelho que fica apoiado no colchão, utilize uma almofada fina entre as pernas para aliviar a pressão articular. Pessoas com prótese de quadril recente ou instabilidade pélvica diagnosticada devem evitar este exercício sem antes obter liberação médica específica. Exercício número 6. Pranchas. Chegamos ao exercício que talvez seja o mais conhecido desta lista, mas também um dos mais mal executados. Confesso que nos meus primeiros anos de treino, eu também contava os segundos torcendo pelo cronômetro travar, então se você já fez isso, saiba que não está sozinho. A prancha é frequentemente tratada como um teste de resistência, uma disputa para ver quem aguenta mais tempo, mas essa mentalidade é justamente o que reduz sua eficácia. O que realmente importa aqui não é o relógio, é a qualidade da contração isométrica do core durante cada segundo em que você se mantém na posição. Este exercício é considerado um dos melhores para a ativação global do core, recrutando o transverso do abdômen, o reto abdominal, os oblíquos e ainda exigindo o trabalho isométrico dos ombros e glúteo máximo como estabilizadores. Para executar corretamente, apoie os antebraços em uma superfície firme, alinhados abaixo dos ombros, e estenda o corpo para trás apoiando as pontas dos pés, mantendo uma linha reta da cabeça aos calcanhares, sem deixar o quadril subir ou afundar. A dica extra é contrair ativamente o abdômen, puxando o seu umbigo em direção à coluna, além de contrair levemente os glúteos, o que estabiliza ainda mais a pelve e protege a lombar. Um erro extremamente comum é deixar o quadril afundar em direção à superfície, transferindo toda a carga para a região lombar em vez de mantê-la no core, o que pode gerar desconforto e, com o tempo, sobrecarga na coluna.
Vale lembrar que uma superfície muito macia, como um colchão bem fofo, reduz a estabilidade durante a prancha. Então, se notar dificuldade em manter o equilíbrio, prefira apoiar-se sobre uma base mais firme. Comece com 2 a 3 séries de 20 a 30 segundos, progredindo de forma gradual até 60 segundos antes de pensar em variações mais avançadas. Pessoas com síndrome do túnel do carpo ou dores nos punhos e cotovelos, mesmo apoiando nos antebraços, podem sentir desconforto no ombro e devem interromper o movimento caso sintam dor aguda, buscando orientação profissional para adaptações. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ter acesso constante à informação baseada na ciência é o que te fará progredir com saúde a longo prazo no mundo dos exercícios. Você acabou de conhecer 6 exercícios capazes de fortalecer profundamente o seu core. Mas existe uma peça que quase ninguém menciona quando o assunto é reduzir gordura na região abdominal. E ela nem fica no abdômen. Vamos até os exercícios bônus para você entender essa conexão. Exercício bônus número 1. Ponte de glúteos. É importante ser honesto com você aqui. A ponte de glúteos não trabalha diretamente os músculos do abdômen, como os exercícios anteriores. Mas ela merece um lugar de destaque nesta lista por um motivo que pouquíssimas pessoas conhecem. O glúteo máximo é o maior músculo do corpo humano, e 99% das pessoas não sabem disso. Fortalecer o maior músculo do seu corpo tem um impacto direto no seu gasto calórico, inclusive depois que o treino termina, graças a um fenômeno chamado EPOC, o consumo excessivo de oxigênio após o exercício. Quanto maior e mais ativa a massa muscular trabalhada, maior tende a ser esse efeito, o que contribui para a redução de gordura corporal como um todo, incluindo a região abdominal, mesmo sem trabalhar o abdômen diretamente naquele exercício específico. Além disso, glúteos fortes impactam a redução de gordura abdominal de outras formas indiretas. Eles melhoram a estabilização da pelve, o que reduz compensações posturais que muitas vezes levam a dores lombares e limitam sua capacidade de se manter ativo ao longo do dia. Um corpo mais ativo, com menos dor e mais disposição, tende a acumular mais movimento diário, e é esse movimento acumulado, somado a uma alimentação equilibrada, que realmente determina a redução de gordura em qualquer região do corpo, incluindo o abdômen. Para executar a ponte de glúteos, deite de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados na superfície próximos ao quadril. Eleve o quadril contraindo intensamente os glúteos até formar uma linha reta entre ombros, quadril e joelhos, evitando hiperestender a lombar no topo do movimento. Desça de forma controlada, sem deixar o quadril tocar a superfície entre uma repetição e outra, mantendo a tensão constante na musculatura. A dica extra é pausar por 1 segundo no topo do movimento, apertando os glúteos com força máxima antes de descer, o que aumenta significativamente o recrutamento muscular. Um erro comum é usar a lombar para gerar o movimento em vez dos glúteos, o que você percebe quando sente mais esforço nas costas do que no próprio glúteo. Faça de 2 a 3 séries, de 12 a 15 repetições. Pessoas com hérnia de disco lombar sintomática devem ter cautela redobrada e, se sentirem qualquer dor irradiando para as pernas, devem interromper o exercício imediatamente. Vale um comentário extra aqui. Muitos homens negligenciam o treino específico de glúteos por associá-lo apenas a objetivos estéticos femininos, e isso é um erro que prejudica força, desempenho esportivo e até a estética como um todo. Glúteos fracos sobrecarregam os joelhos e a lombar em praticamente qualquer atividade física, então, incluir a ponte de glúteos na sua rotina é uma decisão que beneficia o corpo inteiro, não apenas a região trabalhada diretamente. Exercício bônus número 2. Vácuo abdominal deitado. Fechando nossa lista com um exercício que parece simples demais para funcionar, mas que carrega décadas de uso em programas de reabilitação e condicionamento físico. O vácuo abdominal deitado é, na prática, um exercício de respiração e controle, não de força bruta, e é justamente por isso que costuma ser negligenciado por quem busca resultados rápidos. Este exercício ativa quase exclusivamente o transverso do abdômen, a camada mais profunda da musculatura abdominal, responsável por funcionar como um verdadeiro cinto natural ao redor da cintura. Fortalecer essa camada profunda contribui diretamente para uma cintura com aparência mais definida, além de melhorar a estabilidade da coluna em qualquer movimento do dia a dia.
Vale lembrar que o famoso tanquinho depende principalmente de um baixo percentual de gordura corporal combinado com músculos abdominais desenvolvidos, e nenhum exercício isolado, incluindo este, substitui uma alimentação equilibrada nesse processo. Para executar, deite de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados na superfície. Solte todo o ar dos pulmões de forma completa e, ao final da expiração, puxe o umbigo para dentro, em direção à coluna, como se estivesse tentando encostar o abdômen nas costas. Mantenha essa contração por alguns segundos, respirando de forma curta e superficial pelo peito, e depois solte gradualmente. A dica extra é praticar este exercício sempre com o estômago vazio, preferencialmente pela manhã, já que a digestão ativa pode dificultar a contração completa do abdômen. Um erro muito comum é confundir este movimento com prender a respiração, quando na verdade a técnica exige esvaziar completamente os pulmões antes de iniciar a contração. Mantenha a posição por 10 a 20 segundos, repetindo de 3 a 5 vezes, aumentando o tempo de contração gradualmente conforme ganha controle. Gestantes e pessoas com hérnias abdominais diagnosticadas devem evitar este exercício, já que o aumento de pressão intra-abdominal pode não ser recomendado nessas condições, sendo essencial buscar orientação médica antes de praticá-lo. Se você gostou e quer descobrir os melhores exercícios para resolver aquela rigidez que afeta sua mobilidade, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, mostrando melhor cada um deles. Eu não vejo ninguém aqui falando sobre isso, então não deixe de conferir. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo.